Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, mais uma vez, Memórias de um Suicida. Esse programa é o segundo, né? E vamos iniciar aí, não sabemos quando vamos terminar, mas temos a certeza que nós vamos estudar este livro. E antes de entrar no livro propriamente dito, nós vamos saber sobre a Ivone. Toda vez quando a gente lê alguma coisa, a nossa mente fica em contato com a mente de quem leu. Seja um jornal, seja uma manchete, seja uma fofoca, seja lá o que for. Porque é pelo pensamento que a gente vai o quê? Se conectando com os espíritos encarnados e desencarnados. A comunicação é o pensamento. Então, quando você pega um livro para você ler, você tem a certeza que você está em contato. Daí a importância da gente saber o que vai ler, que horas nós vamos ler e com quem, que companhia nós vamos estar. Quando Jesus falou, né, conhecereis os homens pelas suas obras, essa foi a grande dica que ele nos deu para a gente fazer as nossas escolhas. E conhecer pelas obras não são obras materiais, obras grandiosas, até mesmo na caridade. Não é isso, não é essa obra, mas qual é a obra do indivíduo? Quais são as suas questões morais? Qual é o seu viés da vida? Como ele conduz a vida? Qual é a visão de futuro e qual é a prática da sua vida? São essas obras, né? Essa obra interna. E a gente precisa conhecer a Ivone, por quê? Para a gente entender o vínculo dela com o livro Memórias de um Suicida, que a Ivone, ela, em outras vidas, ela cometeu suicídio. Em outras vidas, ela teve um comportamento tal que levou pessoas a cometer suicídio. E tudo isso traz uma responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente se envolve, tudo que a gente comenta, tudo que a gente se exprime, tudo que a gente se envolve com alguém, nós somos responsáveis por aquilo. E aí nós precisamos fazer esse vínculo com a Ivone, porque ela é uma amiga do plano espiritual, ela é uma conselheira. E esse estudo sobre ela é para que quando no nosso momento de agonia, por acaso alguém pensar em suicídio, chama ela, passa um WhatsApp espiritual para ela. Ivone, me ajuda. Ivone, no mundo espiritual, tem seus trabalhadores atendendo. Ora, se ela encarnada, ela era uma médium, uma pessoa disponível a aconselhar, a ajudar, a incentivar, imagina, avalie agora no mundo espiritual, com a equipe de trabalhadores combatendo essas ideias do suicídio, né? Então, nós precisamos, primeiro, fazer essa amizade com ela. Depois, nós vamos fazer amizade, né, conhecendo os mentores dela. Quem auxiliou nesse livro Memórias de um Suicida, né? O próprio Camilo, o Leon Denis, Dr. Bezerra. Veja que nada é apenas uma literatura. Ela não apenas pegou e saiu escrevendo. Isso também nos dá base para a gente escolher a nossa literatura, seja espírita ou não. Mas quando a gente for ler alguma coisa, a gente saber quem escreveu, qual é a mente que está por trás desse livro, né? Como é? Então, nós precisamos ter essa ideia. Estamos estudando. Então, todos nós precisamos estar
à mão, com facilidade, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o livro Memórias. Nós vamos começar por esse livro aqui, A Luz do Consolador, que ela faz uma autobiografia, ela conta algumas experiências dela. Então, nós vamos estudar, vamos ler, vamos trazer ideias aqui para que a gente vá discutindo. Quem quiser participar, que entre em contato com a rádio, dependendo se tiver perguntas, nós vamos separar um momento do programa de um dia, né, para responder as perguntas, porque o importante é estudarmos. E aí, no livro dos Espíritos, no capítulo 5º, que fala sobre lei de conservação, o Kardec ele faz várias perguntas. A pergunta 702 e vai até a pergunta 727. Então, veja que são 25 perguntas aí que ele vem fazendo apenas sobre essa conservação. E sobre instinto de conservação, ele faz duas perguntas. A pergunta 702, ele pergunta assim: o instinto de conservação é uma lei natural? E aí a resposta é: sem dúvida. Foi dado a todos os seres vivos, seja qual for o grau de inteligência. Para uns é puramente mecânico, para outros é racional. Então, como nós estamos vindo de uma lei de progresso, né? Nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, para o hominal. Então, tudo vai se encadeando, essa necessidade. Veja que o vegetal tem lá, o mineral, o reino mineral. Qual é o objetivo, né? É essa compreensão, essa aglutinação molecular, né? Você vê que a pedra ela está toda ali juntinha, e aí tem a fase justamente que passa do reino mineral para o vegetal. Aí o vegetal já tem o desenvolvimento dessa sensibilidade, né? A planta, a necessidade da água, da luz, já tem a planta carnívora, que aí já vai passando para o reino animal. Nos animais, tem os animais que já têm essa constituição familiar de se preocupar com seu filhote, esse instinto de conservação. Então, quando ele diz aqui, é uma lei natural, porque é uma lei de Deus. Todos os seres na Terra têm esse, seja qual o grau de inteligência, eles estão aí buscando a sua continuidade. Buscando, tenta matar uma barata, que ela vai se desviar de qualquer maneira, ela está ali no instinto dela de sobrevivência. Então a gente precisa apreciar, né, essas perguntas para que entre na nossa mente, que o nosso raciocínio ele comece a funcionar, porque aí a nossa fé é alimentada por essa razão e nos tornamos com essa fé raciocinada, que é a proposta de Jesus, que é a proposta dos Espíritos. Porque se a gente tiver essa fé raciocinada, as nossas decisões vão ser tomadas em cima da razão. E quando a gente raciocina, a probabilidade de falharmos é bem menor. Porque é essa razão que vai fazer com que a gente funcione vendo o futuro, vendo desenrolar. Se eu tomar essa decisão agora, o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a um tempo? Qual é a responsabilidade sobre as pessoas que estão à nossa volta? Então, isso tudo vai fortalecer para tomarmos as decisões melhores. Na questão 703, o Kardec pergunta: com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Primeiro ele pergunta se é uma lei natural, né? Se foi Deus mesmo que colocou ali. E os espíritos falam que sim, que independente da inteligência, todo mundo quer viver. Todos nós, todos os seres vivos foram feitos para viver. E aí, mas que objetivo?
Olha a pergunta de Kardec, mas qual é o objetivo de Deus, né, ter dado esse instinto, essa natureza de sobrevivência? E aí a resposta é assim: porque todos devem cumprir os desígnios da providência. É por isso que Deus deu o instinto de conservação. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres que têm instintivamente esse sentimento, sem se darem conta disso. Então, nós estamos nessa reencarnação porque tem desígnios. Só que esses desígnios têm a ver com o nosso passado, com as nossas decisões do passado. E essa vida necessária ao aperfeiçoamento. Por isso que a gente precisa. Logo quando eu cheguei na doutrina espírita, né, eu não conseguia entender sobre esse negócio de livre-arbítrio. Né? Se Deus nos criou simples e ignorantes, qual é o momento que a gente vai para o mal? Como é que isso acontece? Né? Como é que a gente começa a arrumar encrenca para a nossa vida? Como é que a gente começa a trazer problemas para depois ter que resolver? Teve um livro que foi assim, muito impactante na minha vida, né? Que foi o livro Eustáquio, do espírito Caíba Schüttel. Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Mostrando que, durante 15 séculos, esse espírito teve 17 vidas. Né? E foi muito interessante porque, numa das vidas dele, ele é trazido para reencarnar no Brasil. Ele reencarnava sempre na Europa, ele tinha um compromisso, ele era um espírito muito agressivo, muito bélico, muito voltado para as guerras, e, pela misericórdia do Pai, ele, na reencarnação, ele é trazido para reencarnar no Brasil. O Brasil estava começando, né, lá com os seus índios e tal. Então, os índios, o Brasil só com os índios no momento, né? E aí ele reencarna por misericórdia. Primeiro, para ele se afastar daquele ambiente da Europa. E também, como ele era inteligente, no Brasil estava um grupo de índios, espíritos, nas suas primeiras reencarnações. Então, ele viria para alavancar aquele grupo através do intelecto, porque ele já era um espírito mais inteligente. Então, percebe como Deus vai usando os mecanismos, e embora ele fosse uma peste, né? Ele fosse um camarada ainda voltado para o mal, mas ele era inteligente, então foi dada a oportunidade dele nascer aqui no Brasil, num grupo indígena, onde esse grupo era um grupo que estavam nas suas primeiras reencarnações como ser humano. E ele também, através dos índios, para ele pacificar o coração, porque os índios ainda nos seus instintos primários, né, ainda muito ligado à natureza, essas experiências dos índios iriam também levar para ele esse contato com a natureza, para dar oportunidade a ele a despertar para Deus, através da natureza, através daqueles instintos ali ainda primários dos índios. E aí ele encarna com essa função da inteligência dele alavancar aquele grupo de índios que estava na primeira reencarnação, que, como eram as primeiras reencarnações como homem, o intelecto ainda precisava se desenvolver, aprender algumas coisas, e ele já ia passar esse aprendizado. Em compensação, aqueles índios ainda mergulhados na natureza, vendo, sentindo, percebendo Deus na natureza, poderia ensinar para ele. E, nesse momento, ele, né, reencarna naquele grupo, ele muito inteligente, ele começa a perceber que ele é mais esperto do que o próprio chefe dos índios, e ele ali já começa, ele era bélico, ali ele começa a armar travar uma briga mesmo, né? As intrigas, digamos assim.
E naquelas intrigas que ele vai ali armando, porque ele já quer ser o chefe, embora ele alavanque intelectualmente a caça, a pesca, né? Porque ele já é um homem do Ocidente, ele já é um homem assim civilizado, com experiências em várias reencarnações, com a praticidade da civilização que está na sua memória, né, de vidas passadas. Ele faz com que os índios alavanquem a caça, a pesca, o dia a dia. Em compensação, ele vem trazendo as intrigas. E veja bem, aqueles índios, nas suas primeiras reencarnações, eles vão usar o livre-arbítrio para escolher se vai para o lado da intriga ou não. Então, é ali, naquele momento, para aquele grupo, começou o livre-arbítrio para a escolha dos caminhos, das encrencas que a gente vai arrumando. Isso, para mim, foi muito bom, para o meu entendimento, né? Porque, às vezes, a gente tem a sensação que a gente não escolhe nada errado nunca, que, às vezes, é só apenas capricho de Deus. Eu nunca escolho nada errado, quando, na verdade, quando a gente faz a opção por uma intriga, quando a gente faz uma opção por um desmantelo de um grupo, de uma família, de um grupo, de uma empresa, seja lá em que contexto a gente está, é nesse momento que nós estamos arrumando as nossas encrencas espirituais. Então, a Ivone, né, quando ela vem falando, narrando essa autobiografia dela como Ivone, tem um histórico de muitas reencarnações para trás. Então, eu falei nessa questão de índio, porque tem uma outra situação, né, no nosso trabalho que nós fazemos lá no abrigo, na zona rural de Guapimirim. O espírito que nos orienta lá, que é o Dr. Erma, ele fala que todas as pessoas que chegam naquele trabalho, que chegam naquela região, são espíritos ligados ao descobrimento do Brasil e que tem a ver com essas dores, né? Que tem a ver com as questões dos índios, dos negros, dos escravos, do descobrimento, dessa questão de chegar para levar as coisas. E o nosso trabalho é justamente numa área, em Magé, Guapi, né, que foi o porto mais importante de escoamento das nossas riquezas. Foi o local que teve muita dificuldade de abolir os escravos. Foi um local que teve muitas mortes dos índios, um local de muito sofrimento e um local de muito suicídio. E nós temos um compromisso com o estudo do livro Memórias. E, lendo esses dados biográficos da Ivone, né, esse livro A Luz do Consolador, que nós vamos começar por ele, onde ela fala que ela nasceu no dia de Natal, né, dia 24 de dezembro de 1906. Então, imagina, vamos lá para o ano 1906, como é que era o Brasil, como é que era o mundo, né? Então, ela nasceu após um baile que teve na casa da avó dela, na avó materna, num sítio lá nos arredores do município de Valença, no estado do Rio de Janeiro mesmo, né? E aí ela fala que os pais dela foram comerciantes. Ela vai dizendo que o nome dele, né, era o Manuel José Pereira, e a mãe Elizabeth do Amaral Pereira. Ela vem falando sobre os avós. Muito interessante, porque o avô paterno dela era um ourives, o Manuel José Pereira, e o materno era um capitão médico do Exército, um veterano da Guerra do Paraguai. E a gente, quando lê, né, o livro Entre a Terra e o Céu, do Chico Xavier, nós vamos entendendo o compromisso do Brasil com essa guerra do Paraguai. Então, veja que está todo mundo ligado, nada acontece por acaso. E aí ela vem falando que, por essa linha paterna, certamente que descendo de judeus portugueses. E aí o avô dela,
né? Aliás, o bisavô dela, embora ele foi convertido ao cristianismo em Portugal, mas mesmo assim eles sofreram perseguições lá em Portugal, e então vieram para cá, né? Então, essas perseguições religiosas que aconteciam no passado e que, infelizmente, hoje, né, no dia de hoje, tem alguns movimentos religiosos, né, de perseguição religiosa, que a gente pense bastante na hora de emitir uma opinião. Toda opinião que a gente emite, a gente se envolve com um grupo de espíritos ligado àquele tema. E, dependendo da nossa opinião, acaba que a gente vai se fortalecendo aí em grupos que complicam a nossa vida. Mas sabendo que é o nosso livre-arbítrio, porque quem emite a opinião somos nós. Os espíritos obsessores fortalecem, mas eles vão fortalecer aquela opinião que a gente já está trazendo na sementinha no coração. E aí, muitas vezes, eles percebem e aí eles vão dando para a gente essa força para que a gente desenvolva essas opiniões. E aí, ela também descende de índios brasileiros. Eu tô achando curioso, né? Curioso ler isso, para a gente ver que a reencarnação da Dona Ivone aqui no Brasil tem uma mistura muito grande de muitas coisas que envolve todo o progresso do Brasil. Então, ela diz, olha, e também descendo de índios brasileiros da tribo Goitacás, pois que minha bisavó paterna era índia Goitacás. Olha o caso, encontrada perdida nas matas do norte do estado do Rio, com idade de 5 anos, presumíveis, durante uma caçada promovida por meu tetravô, rico fazendeiro português no Brasil, o qual, mais tarde, casou-a com o seu próprio filho, isto é, meu bisavô. Então, olha que curiosidade, né? Que só lendo a biografia dela, por ela mesma, é que a gente vai entender. Porque no passado, em reencarnações passadas, a Ivone, né, ela teve vida assim, da classe alta, top, na época, né? Ela conviveu com a classe alta, com Catarina de Médici. Ela teve muitas vidas abastadas. Ela teve em Roma, ela reencarnou em Roma. Nós vamos falar de várias reencarnações dela, mas mostrando que nesta reencarnação como Ivone foi necessário tantos envolvimentos, né? E com histórias assim bem interessantes mesmo. Ela fala que ela foi criada com muita simplicidade, com muita modéstia, mesmo a pobreza, né? Conheci dificuldades de todo gênero, coisa que me beneficiou muito. E muitas vezes essa pobreza que muita gente vai pela porta do suicídio. Para ela já viu um grande benefício. Agora, nós vamos ver benefício se a gente tiver a visão de futuro, se nós tivermos essa visão da reencarnação, porque nós mesmos espíritas, muitas vezes nós temos a visão da reencarnação, só a reencarnação desta vida para trás. Por exemplo, olha, eu tenho lá problema com a minha filha, eu sou reencarnacionista, então eu devo ter matado ela no passado, ela deve ter me matado, e paramos por aí. Ser reencarnacionista é a visão de futuro. Qual vai ser a minha próxima reencarnação? O que eu estou fazendo agora para projetar a minha próxima reencarnação? Como serão os meus pais? O que eu tenho já de direito conquistado sobre meus pais? Porque um grande sofrimento da Ivone foi sobre a família. Ela tinha uma família espiritual acostumada a reencarnar juntas e ela perdeu esse direito quando ela cometeu o suicídio. Ou seja, no suicídio dela, o egoísmo foi tão grande que ela não pensou na dor dos pais. Então, como ela não valorizou o amor que ela recebeu dos pais,
ela perdeu esse direito. E muitas vezes é assim que a gente perde o direito de ter uma família organizada. Paramos por aqui e vamos dar continuidade a essa história da Ivone do Amaral Pereira. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.